Essa foto aqui sou eu e o meu marido, o Keylon. O Keylon foi o homem da minha vida, né? Aquela pessoa que chegou insistentemente, me conquistou e nós nos casamos muito rápido. E eu não pensava em casar e já ter filhos, né? Eu pensava assim, não, eu quero ter uma vida assim de mulher casada um tempo, curtindo. Mas eu vou parar de tomar remédio porque me disseram que demoram 6 meses, no mínimo, para engravidar. E aí minha mãe disse que ela descobriu que eu não podia passar embaixo do varal com cueca, né? Porque eu engravidei, eu acho que eu parei de tomar remédio numa semana e engravidei na outra. E aí veio o Theozão, né? Assim, foi uma surpresa, essa gravidez para mim foi uma surpresa. E começou todo aquele momento de preparação para a chegada do Theo Luiz. Uma criança muito esperada durante a gravidez, meu marido empolgadíssimo, né, também. E os avós, nossa, como os avós esperavam esse primeiro neto. E chegou o Theozão, né? Meu marido sonhava em levar ele para o estádio, ir para assistir os jogos do Vila Nova. E eu falava, não, ele vai para o do Goiás, né? E o Theozão veio e ele não quis saber de futebol, não quis saber de estádio. Ele veio com outras vontades, né? Bem peculiares. Olha, eu não quero ser injusta não, mas o dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu fiz uma ultrassom e era uma menina. Porque no primeiro filho, para mim, tanto fazia se era menino ou menina. Mas como eu já tinha um menino, eu queria muito uma menina para ter um casal. E eu torci muito para ser uma menina. E o sonho da minha mãe também era ter uma netinha para encher ela de bibelozinhos, né? E eu queria muito dar esse presente para minha mãe, né? E quando eu soube que era uma menina e que o Theo ia ter uma irmãzinha, eu não me contive no dia da ultrassom. Eu acho que foi um dos dias que eu mais chorei de emoção na minha vida. E a Ana Tereza, eu acho que foi o melhor presente do mundo que eu poderia dar pro irmão dela. O Theo foi meu primeiro maior presente, meu primeiro maior amor. Mas eu sei que ela foi o melhor presente que eu dei para ele. Hoje, eles vivem igual gato e rato. Nossa, é uma folia lá em casa, né? Parece que tem 6 meninos dentro de casa. Mas porque eles têm muita energia, brigam muito. Como brigam? E como eles se amam. Então é aquela relação de irmãos mesmo. De amor e briga. Assim como era eu com os meus irmãos. Essas meias de quebra-cabeça, coloridos, fazem parte de uma campanha pelo mês mundial de conscientização sobre o autismo. E o mês de abril, ele é todo reservado para essa conscientização das pessoas em todo o mundo. A importância desse mês é porque a imprensa fala mais, as famílias falam mais, os locais que fazem mais eventos e isso acaba chamando mais atenção da sociedade. E o intuito é esse, mostrar que essas pessoas, por vezes invisíveis, elas estão em todos os lugares. No último censo sobre autismo, que na verdade foi o único até agora, nós tivemos aí 2,4 milhões de autistas no Brasil. Acredito eu que esteja até um pouquinho subnotificado pelo fato de que eu acredito que grande parte desses autistas, eles não estão diagnosticados. Então, a verdade é que nós temos pessoas autistas em todos os lugares. Uma sala de aula, é difícil de pensar que uma sala de aula com 20, 30 alunos não vai ter pelo menos um aluno autista. No nosso ambiente de trabalho também tem, às vezes não diagnosticado, afinal de contas é muito comum o diagnóstico tardio, né, já na fase adulta, principalmente em mulheres, né, que tem o masking. Elas acabam ali tentando se encaixar na sociedade e se mascaram
mas elas sofrem por esse mascaramento. Então a gente trabalha essa conscientização sempre, o tempo inteiro das nossas vidas. Eu participo de muitos eventos no Brasil, tenho tentado parar um pouco, né, em razão da minha família, mas eu não parei, né? Eu diminuí somente. E a gente tenta aí levar conscientização de que deficiências invisíveis devem ser respeitadas tal qual as demais. Essa é a minha mãe, Tereza Takeda, mulher que se casou com Alfredo Takeda, teve 3 filhos, bem rápido, um atrás do outro. Rápida ela, mais que eu. E logo meu pai morreu, né? Eu sou a mais velha, eu estava só com 4 anos. Meus irmãos tinham 2 anos e o outro 8 meses. E a minha mãe, ela se virou aí para poder criar a gente, né? Então, hoje, quando a gente fala sobre a pessoa que você mais admira, não tem como não dizer que é a minha mãe. Porque ela me deu exemplo de tudo que há de virtude. Ela tem todas. Eu não sei como, ela tem todas, né? Então, hoje a minha mãe, ela está passando por uma fase difícil de tratamento, né, de saúde. E hoje eu tento dar para ela um pouquinho daquele tanto que ela me deu. Eu desejo que todas as mães tenham aí um dia, um mês, porque eu acho que o mês de maio ele deveria ser todo reservado, né, para as mães. Tem um mês de simbolismo, de homenagens e de momentos muito importantes com os seus filhos, porque eles crescem, mas eu sei que o amor não diminui. Eles vão embora, mas eu sei que o amor não diminui. E no final das contas, por mais que eles estejam longe, a gente sabe que o principal na vida da gente sempre vai ser o bem-estar deles. E especificamente para aquelas mães que têm filhos com algum tipo de deficiência, eu me solidarizo com pouco romantismo, né? Porque eu sei que a sua vida não é fácil. Se uma mãe típica que fica correndo para cima e para baixo com os seus filhos para o inglês, para a natação, para isso, para aquilo, reclama que o tempo está curto, que a vida está corrida, imagina vocês, que são tantas terapias, tantas consultas, tantos acontecimentos que pegam a gente de surpresa no dia a dia e que demandam tanto, né? Eu sei que o trabalho de vocês é triplicado. E especificamente para vocês, eu deixo o meu abraço muito apertado.